Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né, com a parte de mito, que tem a ver com a mitologia grega, né? Então, vamos lá. Nesse capítulo, você vai ler a história de como o semideus Hércules enfrentou e derrotou um perigoso leão. Essa narrativa é um mito comum na tradição oral, né, que é passado de forma oral. E o texto que você vai ler foi recontado pelo escritor brasileiro Luiz Galdino. Vamos lá. O que é mitologia? Na Idade Antiga, os gregos e romanos criaram várias histórias sobre deuses e semideuses, né? Semideuses são os filhos dos deuses com mulheres, o quê? Humanas, dando origem assim aos mitos. Para esse povo, essas histórias explicavam todos os acontecimentos, fossem bons ou ruins, pois acreditavam que eles eram diretamente relacionados aos deuses, né? Porque eles acreditavam naquela época não só em um deus, mas em vários deuses. Portanto, tratava-se de uma civilização polietista, poli, de vários, né? Então, acreditando em vários deuses, que cultuava vários deuses, cada um com uma finalidade. Havia o deus da música, o deus do amor, do mar, da guerra, da beleza, do inferno, entre outros. A partir do século II a.C., as culturas grega e romana fundiram-se efetivamente, de maneira que os valores de uma se misturaram com os das outras. Existem vários exemplos dessa mescla de valores. Um deles consiste em que, para cada deus grego, há um correspondente também romano. Esses mitos eram passados de geração em geração. Dessa forma, as crianças já ouviam sobre os deuses e seus fabulosos feitos. Com o tempo, tanto a crença neles quanto as suas histórias ficaram conhecidas como mitologia, o estudo dos mitos, né? Logia é estudo do mito, dos mitos, né? Daqueles que tiveram realce com a sua braveza, né? Com a sua força e seu poder. Bom, existe a Medusa, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, que era um ser também mitológico. Em vez de cabelos, ela tinha cobras em sua cabeça e seu olhar era mortal. Então vamos lá. O que é mitologia? Mitologia é o estudo dos mitos. É um conjunto de mitos, né? Histórias e lendas sobre vários deuses, heróis, titãs, ninfas e centauros, certo? Mitologia grega também é a ligação de ensinamentos e de mitos da Grécia Antiga. A religião dos gregos. A religião dos gregos era politeísta, poli de vários, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Eles adoravam ao mesmo tempo a vários deuses. Bom, continuando. A mitologia fala sobre o quê? Ela fala sobre a natureza do mundo, as práticas, os rituais, sobre os heróis, os deuses e o significado e as origens de seu culto, tá? Continuando, né? Outra explicação. A mitologia envolve heróis, né? São aqueles que participam na história e conseguem vencer o obstáculo maior que possa haver, né? Os centauros também, que são
que apresentam a metade do corpo humano, a metade de cavalo, né? Os titãs, deuses e ninfas, que a gente vai saber daqui a pouco. Porque os gregos criaram vários mitos para poderem passar mensagens para as pessoas. Vamos ver. Com qual objetivo? Preservar a memória da história de seu povo, né? Eles acreditavam em várias coisas e o objetivo era sempre dar continuidade para que seu povo não esquecesse e fosse passando as suas histórias de geração em geração. Então vamos lá agora. Em relação às ninfas. Ninfas são seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Então a mitologia envolve também as ninfas, né? Que são esses seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Os heróis, seres mortais, né? Filhos de deuses com seres humanos. Por exemplo, o Hércules da história do nosso texto aí, ele é um herói, né? Ele se tornou herói por quê? Porque além de ser um filho de Deus, de um Deus, né? Ele também era uma mistura de semideus, porque na verdade ele não é um Deus, o Deus é o Pai, mas se torna semideus porque foi uma mistura do pai ser um Deus e a mãe ser uma mulher quer dizer, uma humana, né? Então a mistura desses dois daria um semideus. Então, heróis, Hércules, ou o mesmo nome, Hércules, né? Heracles, Aquiles também, né? Bom, os deuses podemos chamar, né? Tem vários, tem Zeus, tem Afrodite, tem Poseidon, Hades, Hera, Apolo e vários outros, tá? Então, esses deuses aí, né? Zeus, por exemplo, era o pai de Hércules, tá? Então, Afrodite era a rainha da beleza, né? Da sensualidade. Tem o Poseidon, Hades, Hera e Apolo e muitos outros, tá? Então, vamos ver aqui, Vamos recordar titãs. O que vem a ser titãs? Também que são presentes na mitologia. São entidades que enfrentam os deuses, tá? Então, titãs são as entidades que estão sempre enfrentando os deuses. Os centauros, que também fazem parte da mitologia, são criaturas fabulosas, com um corpo formado por cabeça e dorso de um ser humano, e o tronco e pernas de um cavalo, certo? Então, vocês podem ver aqui, olha, Zeus, nas fotos aí dos poderosos deuses, né? Como Zeus, né? Hera, na segunda foto, Ares, Poseidon, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite. Acho que para que não dá para ver direito aqui, peraí, só um instantinho. Hércules, Hermes e os outros eu não estou conseguindo ler direitinho, porque a letra está muito pequena, mas vocês vão conseguir aí. Então eu coloquei a foto para vocês poderem ver, né? Cada um que é considerado um deus grego na sua história, tá? Então, gente, nós temos aí a aula de hoje relacionado a mitos, né? Mitos são pessoas que foram consideradas o quê? Fortes, corajosos, que enfrentam, né? Que enfrentam todos os problemas, certo? E na Grécia Antiga
não existia só um Deus, existiam vários, eles acreditavam dessa forma, né? E dessa forma ia passando para geração em geração. No entanto que hoje em dia nós estamos aqui no livro, contendo, nada naquela época era escrito, era tudo de forma oral, eles, de acordo com as coisas e o desenvolvimento da natureza, eles iam criando suas ideias, adotando-as e passando, né? De geração para geração, até chegar aqui hoje, né? Que vocês vão vendo que vocês também estão aprendendo a história deles, ok? Então fica aqui um bom dia para vocês, um abraço forte e um beijo. Bom dia, queridos. Tchau.